E aí, pessoal, tudo bem? Vamos hoje, galera, aprender um pouco, vamos falar um pouco sobre números naturais, sobre números inteiros, ok? Roda a vinhetinha aí pra gente dar começo. E aí, galera, vamos lá, ó. Números naturais, né? Vamos falar um pouquinho sobre os números naturais pra gente depois falar sobre os números inteiros. Então, ó, presta atenção aqui. Quando a gente está falando de números naturais e números inteiros, é muito importante a gente saber os números naturais, né? Números naturais são os números a partir do zero. De início tinha os números contáveis, então os contáveis é 1, 2, 3, né? A gente sempre começa contando 1, 2, 3, 4, né? A gente não conta zero. Mas o zero ele é muito importante para localizar o nosso entre os naturais e os inteiros. Então, os naturais é assim. Quando eu quero representar só sem o zero, tá? Então eu posso dizer que quando eu faço essa simbologia aqui, é o 1, o 2, o 3, o 4, né? Eu estou excluindo o zero do meu conjunto dos naturais. São os contáveis, né? Quando eu tenho meus números inteiros, quem são meus números inteiros? Assim como eu tenho o número 1, 2, 3, a gente tem uma caneta, né? Isso é natural a gente entender o que é uma caneta. Agora, menos uma caneta, a gente só consegue relacionar menos uma caneta se a gente souber o que é uma caneta. Então, menos um é isso, só que contrário ao ter um. É não ter um, né? Então, entender esse posicionamento do zero é o que faz a gente conseguir ter esse relacionamento do negativo, que vai criar o conjunto dos números inteiros para nós. Isso aí só aconteceu quando a complexidade das relações humanas foram aumentando. Conforme as nossas relações foram se tornando cada vez mais complexas, a gente começou a ter necessidade de entender que a gente poderia ficar devendo algo para alguém, e assim foi acontecendo. Então vamos pensar aqui, ó. Se eu tiver aqui duas temperaturas, 29 e 20. Se eu fizer uma reta e eu escrever isso, fica fácil de eu entender, ó, 29 e 20. Qual é a diferença entre as duas? Quantos graus eu tenho de diferença aqui? É só você fazer 29 menos 20 que dá 9. Certo? Então a variação em graus Celsius, a variação de temperatura que teve aqui foi de 9 graus Celsius. Vamos pegar um outro exemplo, ó. Se eu pegar o 7 e eu vou pegar aqui o menos 5. Qual é a variação entre menos 5 até o 7? É só fazer também. A variação vai ser o último menos esse. Você vai perceber que vai dar, ó, 7 menos com menos 5, é a mesma coisa que fazer 7 mais 5, que dá 12. E aqui fica bem claro, ó, por quê? De menos 5 até 0 você tem 5. Aqui você tem 7, 5 mais 7, 12. Certo? E se eu for fazer esse último caso aqui, ó, de menos 2, qual é o maior número? Menos 2 é maior que esse. E menos 20, ó, tá lá atrás. Fazendo essa diferença, então a variação de temperatura vai ser quem? O final menos 20, certo? Qual que é a variação de graus aqui? Menos 2 mais 20, que vai dar 18, ó. Aqui a variação que dá aqui é 18, certo? Galera, para sintonizar vocês dentro dos números, né? Nós temos os números naturais, temos os números inteiros, os racionais, os reais e os irracionais a gente vai ver no outra aula, tá? Mas hoje a gente vai ver aqui, ó, os naturais, 0, 1, 2, 3, os inteiros tá aqui, menos, né? Vai do menos infinito até o mais infinito. Os racionais
são todos os números, certo? Racional, até dízima periódica tudo número que você conseguir escrever ele de alguma forma, ele é. E depois isso aí tudo está dentro dos reais. Foi descoberto depois que a gente tinha números irracionais, que são números que eu não consigo expressar eles de forma completa, escrevendo. E o que era o racional? São os reais menos tudo aquilo que é racional, é irracional. Então eu tenho o π, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7. Dentro do conjunto, todos os naturais são inteiros, todos os números inteiros são racionais, todos os racionais são reais. Dentro dos reais eu tenho todos os racionais e os irracionais. Legal? Pessoal, vamos parar por aqui. Façam agora os exercícios lá que tem para vocês, que está indicado no Classroom, e depois a gente volta a se falar, tá bom? Forte abraço para todos aí e bons estudos.